E agora, na última parte, a gente continua falando sobre anticoagulantes, mas também abordaremos os fibrinolíticos. Então, vamos iniciar. Dando continuidade aos anticoagulantes, a gente já havia falado sobre as heparinas, de alto peso molecular, de baixo peso molecular, e já havíamos falado também dos inibidores diretos de trombina. Agora, a gente vai falar de uma nova classe, que são os inibidores diretos do fator 10. O que esses medicamentos fazem? O que o próprio nome já diz. Inibe fator 10 e automaticamente eu tenho a inibição da via comum. Então, dentro da cascata de coagulação, inibir este fator impede que eu tenha a conversão adequada de protrombina em trombina. Então, os inibidores diretos de fator 10, eles vão inibir aqui, nesse ponto da cascata de coagulação. Mas qual é a diferença dos inibidores diretos para a heparina de baixo peso molecular, que faz a mesma coisa? Inibe também fator 10. A gente precisa lembrar que as heparinas, elas agem associadas à antitrombina. Então, ela inibe o fator 10, a enoxaparina, a dalteparina, mas ela necessita novamente da antitrombina. Ela não consegue se ligar ao fator 10. Enquanto os inibidores diretos de fator 10, eles inibem esse fator, impedindo a ativação da protrombina em trombina. E quem são os representantes dessa classe? A gente tem a rivaroxabana, a pixabana, edoxabana, sendo que os dois mais utilizados atualmente são rivaroxabana e apixabana. A rivaroxabana, ela é um medicamento por via oral, também diferente do que são as heparinas de baixo peso molecular, que são fármacos, medicamentos administrados por via parenteral. Nesse caso, a rivaroxabana, ela é por via oral e ela tem uma característica interessante que, quando associada aos alimentos, a sua biodisponibilidade ela aumenta. Então, a indicação para uso desse medicamento é justamente associada às refeições. Por quê? Porque isso também ajuda na adesão. Quando a gente relaciona o uso de medicamento a uma atividade, algo que a gente faz rotineiramente na nossa vida, a gente consegue melhorar a adesão. Então, vantagem da rivaroxabana é justamente a melhora da biodisponibilidade quando administrada junto com os alimentos. Só que a rivaroxabana, ela tem uma característica semelhante a alguns outros anticoagulantes, que é justamente ser metabolizada pela CYP. No caso, é a CYP3A4. Então, tem que tomar bastante cuidado com medicamentos que possam induzir ou inibir esse tipo de CYP. Por quê? Porque isso pode prolongar ou diminuir o efeito farmacológico desse medicamento. Então, todo medicamento que possa gerar uma interferência na CYP3A4, que é justamente a CYP que mais metaboliza medicamentos, a gente acaba tendo uma interação que pode favorecer ou aumentar o efeito da rivaroxabana ou diminuir o efeito anticoagulante da rivaroxabana. Ela também tem uma associação com a glicoproteína P, então existem alguns medicamentos que inibem essa proteína e automaticamente também vão interferir no efeito farmacológico da rivaroxabana. Qual é a comparação que a gente pode fazer entre esses princípios ativos? A rivaroxabana hoje, como eu comentei, é um dos mais utilizados, mas ela em idosos tem um aumento na sua meia-vida. Então, preferencialmente, utiliza-se a apixabana, que também tem as mesmas interações medicamentosas que a rivaroxabana, mas ela, no caso dos idosos, ela não sofre essa interferência com relação à diminuição da função hepática ou principalmente com a diminuição da função renal. Então, preferir, em termos de escolha, a gente prefere para idosos a apixabana, tá? Se forem utilizar rivaroxabana para idoso,
é ficar atento em relação à meia-vida, que no caso dela vai ficar aumentada, ok? Lembrando que esses medicamentos, eles também não estão no SUS. No SUS, dos que a gente já comentou, a gente tem as heparinas, tanto a de alto peso molecular quanto de baixo peso molecular, mas a gente não tem os inibidores diretos de trombina e também não tem ainda os inibidores diretos de fator 10. Por quê? Porque eles têm um excelente efeito anticoagulante, mas novamente o custo ainda é alto frente aos seus benefícios quando comparado com os outros anticoagulantes que a gente tem no SUS. Isso tudo pode mudar, porque vários estudos continuam sendo feitos e já existem vários desfechos positivos por esses medicamentos, mas por enquanto não se tem disponível no SUS nem a rivaroxabana, nem a pixabana. Em seguida, a gente entra numa classe dos anticoagulantes, que são os cumarínicos. Os cumarínicos são medicamentos utilizados já há bastante tempo, e o seu principal representante é a varfarina. A gente tem também a fenprocumona, o dicumarol, mas o medicamento hoje indicado para vários eventos trombóticos é a varfarina. Inclusive, a varfarina ela também está disponível no SUS. Então, é um medicamento que vai interferir, e aí a gente vai ver, na regeneração da vitamina K, que é uma vitamina essencial na formação de diversos fatores de coagulação, e é um medicamento que é administrado por via oral. Então, ela tem uma vantagem quando comparada com a heparina. Por quê? Porque facilita a adesão quando se tem um medicamento por via oral. Mas como funcionam os cumarínicos? Como eu já disse, a gente tem a participação da vitamina K. E aí, essa vitamina K, ela é essencial para a formação de vários fatores de coagulação. Para trombina, fator 7, fator 9, fator 10, proteína C, proteína S. Então, essas substâncias, para se tornarem funcionais, para que elas consigam promover os seus efeitos na cascata de coagulação, elas precisam passar por uma carboxilação promovida pela vitamina K. Então, eu preciso da vitamina K no seu formato reduzido para conseguir fazer uma reação de carboxilação com esses fatores de coagulação e assim eles se tornarão ativos. Só que a vitamina K, ela, quando passa por essa reação química, ela se torna oxidada. E para que eu novamente consiga utilizar essa vitamina K nesse processo de ativação dos fatores de coagulação, ela precisa passar por uma enzima, né, uma atividade de justamente reduzir, né, a vitamina K redutase, ela vai reduzir essa vitamina K oxidada. Então, para que eu consiga, junto com a vitamina K, promover a ativação desses fatores de coagulação, eu preciso passar por essa enzima para que a vitamina K seja reduzida. Como é que os cumarínicos agem? Em especial aqui a gente está mostrando a ação da varfarina. Então, a varfarina ela vai inibir essa enzima, impedindo que a vitamina K que está oxidada se torne reduzida. Automaticamente, eu não vou conseguir promover a reação de carboxilação. E aí, eu vou ter a diminuição desses fatores de coagulação. O que é interessante e importante a gente entender? Cada um desses fatores de coagulação, eles possuem meia-vida, um diferente do outro. Então, por exemplo, o fator 7, ele tem uma meia-vida de 6 horas, o fator 10, ele tem uma meia-vida de 40 horas, a trombina de 60 horas. Então, cada um tem um tempo que permanece no corpo para poder depois ser degradado e excretado. No caso, quando a gente faz essa inibição da vitamina K, é necessário lembrar que os fatores de coagulação que já estavam ativados, eles vão continuar participando da cascata de coagulação. Então, o início de ação da varfarina vai depender da degradação desses fatores de coagulação que já estão presentes na corrente sanguínea.
Eu só consigo ter o efeito anticoagulante da vitamina K quando esses fatores de coagulação eles forem degradados. Lembrando também que, além desses fatores que eu citei, a vitamina K ela também ativa a proteína C e a proteína S. O que são essas duas proteínas? Lembrando da outra aula, elas são anticoagulantes. Então, inicialmente, até porque a meia-vida delas é bem mais rápido, inicialmente a varfarina ela tem um pequeno efeito coagulante. Ela vai estar ali ao inibir, né, a formação dessas duas proteínas, a ativação, né, da proteína C e da proteína S, ela está impedindo que fisiologicamente eu consiga ter uma anticoagulação. Então, alguns pacientes que possuem deficiências relacionadas à cascata de coagulação, eles podem ter maior formação de trombos, então existem algumas necroses ou alterações da coloração das extremidades quando se iniciou a utilização da varfarina. Por quê? Porque nesses locais eu tenho a formação de trombos justamente porque os anticoagulantes naturais não estão ali presentes, tá? Mas isso acontece em alguns tipos de paciente, é importante a avaliação e acompanhamento, mas rapidamente, né, logo em seguida, se tem a inibição dos outros fatores de coagulação e aí a gente tem o efeito anticoagulante da varfarina, ok? Então, qual é o mecanismo de ação dos cumarínicos? Inibir a regeneração da vitamina K. Ao inibir, eu impeço, eu tenho uma interferência na ativação de vários fatores de coagulação. Uma característica importante que a gente precisa sempre reforçar é que a vitamina K está presente na alimentação. Então, esse processo que a varfarina faz é na vitamina K que já está presente no corpo. Se o paciente que utiliza a varfarina, ele se alimentar, né, de alimentos que são ricos em vitamina K, automaticamente eu vou ter a presença de uma vitamina K reduzida e automaticamente eu vou ter a ativação desses fatores de coagulação. Então, a primeira interação medicamentosa que a gente tem que reforçar bastante com o paciente é que ele precisa evitar alimentos que sejam ricos em vitamina K, por exemplo, espinafre. Então, a orientação permite que se consiga interferir o mínimo possível na presença dessa vitamina no organismo, porque se o paciente se alimentar dessa vitamina, eu acabo tendo uma diminuição da atividade da varfarina. Eu começo a ter novamente uma ativação da cascata de coagulação e o risco de um evento trombótico no paciente, ok? Além disso, vocês podem observar nessa figura que tanto o isômero R quanto o isômero S da varfarina, porque aqui a gente tem na varfarina dois tipos de isômeros, né? Todos os dois, eles são metabolizados pela CYP. Todos os dois, eles têm uma grande interferência se estiverem associados a medicamentos que ou induzam ou inibem essas enzimas. Então, a varfarina, ela também possui interação medicamentosa com fármacos, principalmente que agem na CYP2C9, que é principal aqui, ó, o enantiômero S, né, o isômero S, ele é mais metabolizado por esse tipo de CYP. Então, se eu tenho medicamentos que inibem essa enzima, eu tenho um aumento da atividade anticoagulante. Se eu tenho medicamentos que induzem essa enzima, eu tenho a diminuição da atividade da varfarina. Então, segundo a interação medicamentosa que existe, está relacionado com a metabolização da varfarina, tá? Lembrando, por exemplo, até para a gente trazer um pouco mais para a realidade, indutores enzimáticos desse tipo de CYP, a gente tem os barbitúricos, em especial o fenobarbital, que é um anticonvulsivante, e a gente tem a rifampicina, que é um medicamento hoje do esquema de tratamento de tuberculose, uma doença que está cada vez mais presente na nossa comunidade. Então, ficar atentos à presença desses medicamentos. Já os inibidores,
a gente tem a cimetidina, a gente tem o fluconazol, que é um antifúngico. Então, sempre observar, quando o paciente fizer uso de varfarina, quais são os outros medicamentos que ele também necessita utilizar, tá bom? Existe uma terceira interação medicamentosa que acontece com a varfarina, que está relacionada com a ligação a proteínas plasmáticas. O que acontece? A varfarina ela possui uma biodisponibilidade de praticamente 100%. Então, toda varfarina administrada ao paciente, ela é absorvida. Essa varfarina que é absorvida, praticamente, quase ela toda, então 99% da varfarina que é absorvida, ela se liga à albumina. Então, é como se eu estivesse liberando aos poucos essa varfarina. Por quê? Porque grande parte dela está ali ligada à albumina e permanece circulando. Então, pouco a pouco, ela vai sendo liberada e promovendo seu efeito anticoagulante. Vantagem: você tem uma meia-vida longa. Então, no caso da varfarina, a meia-vida é em torno de 36 horas, porque aos poucos essa varfarina vai se desligando da albumina e, consequentemente, vai promovendo seu efeito anticoagulante. Lado negativo: primeiro, que meia-vida longa, em situações como essa, a gente pode ter eventos hemorrágicos, então é necessário sempre pensar, no caso de intoxicação, no uso do antídoto, que aqui é bem básico, é realmente a vitamina K, é o melhor antídoto pensando em varfarina. E pessoas, né, indivíduos, pacientes que tenham, devido a uma patologia, diminuição da produção de albumina. Então, pacientes cirróticos, pacientes com câncer, pacientes queimados. Esses são pacientes que vão ter menor quantidade de albumina e automaticamente vão ter mais disponível a varfarina para promover o seu efeito anticoagulante. Então, a diminuição de proteínas plasmáticas no paciente gera maior quantidade de varfarina livre. Varfarina livre, ela está disponível para promover o seu efeito anticoagulante, ok? Então, pensar quando administrar a varfarina, quando vocês forem prescrever a varfarina, é justamente considerar essa avaliação também das proteínas plasmáticas do paciente. E, pensando também em interação medicamentosa, existem fármacos que também possuem afinidade à proteína plasmática, existem alguns nutrientes que também têm alta afinidade à proteína plasmática, no caso a albumina, e isso gera uma competição. Então, o efeito da varfarina pode ficar comprometido justamente pela disponibilidade que o paciente tem em relação à albumina, ou pela diminuição se ele tiver algum fator patológico, ou o uso de algum medicamento que também tem alta afinidade à proteína plasmática, ok? E para que a gente consiga finalizar o efeito, né, viram que a varfarina é um excelente anticoagulante, é um anticoagulante por via oral, é um anticoagulante utilizado há bastante tempo, mas ele é um medicamento que existem várias características que interferem no seu efeito. Então, a gente tem já bem consolidado o efeito teratogênico da varfarina. E aí vem um detalhe extremamente importante, que isso quer dizer: vitamina K pode ser utilizada, a varfarina pode ser utilizada durante a gestação? Não. Efeito teratogênico comprovado. Risco X, que é o risco mais alto pensando em teratogenicidade. Mas por que eu estou preocupada com a gestante em relação a distúrbios trombóticos? É lembrar que toda mulher que já teve algum evento trombótico ou possui histórico familiar de evento trombótico, durante a gestação ela tem o risco de desenvolvimento desse evento. Lembrar que durante a gestação a gente tem aumento dos hormônios sexuais, em especial o estrogênio, e o estrogênio é um grande estimulador dos fatores de coagulação. Então, ao estimular a presença desses fatores de coagulação, eu automaticamente aumento a chance de coagulação. Então, mulheres gestantes que já tiveram eventos trombóticos, elas obrigatoriamente vão precisar utilizar um anticoagulante. E aí, o medicamento de escolha, neste caso, vai ser heparina de baixo peso molecular, até pela segurança que esse medicamento tem em relação à heparina de alto peso molecular.
Lembrar que eu vou estar utilizando, prescrevendo esse medicamento, pensando em prevenção de evento trombótico. E lembrar também que a participação do estrogênio ele é extremamente importante quando se fala em mulher. Mas por quê? Porque o estrogênio ele é um forte indutor de coagulação. Ele é um hormônio que estimula fatores de coagulação. Então, mulheres que utilizam anticoncepcional combinado, que tem associação de estrogênio com progesterona, se ela tiver essa predisposição, ela também vai desenvolver um evento trombótico. E se isso ocorrer, nunca mais essa mulher poderá utilizar estrogênio, porque o risco de formação de novos trombos ele é muito grande, tá? Então, é realmente um cuidado que tem que ter e por isso é importantíssimo reforçar o efeito teratogênico da varfarina, porque no caso de gestantes, a gente vai utilizar, vai verificar que o medicamento de escolha vai ser heparina, tá? Mas como que eu consigo avaliar realmente esse efeito, né, da varfarina? Existem os exames que a gente realiza com o paciente para verificar justamente o tempo de coagulação. E no caso da varfarina, a gente trabalha com INR, ou também conhecido como RNI, que o normal é 1, porque é um valor padrão. E para que eu consiga verificar se a varfarina está conseguindo promover o efeito farmacológico que eu espero, normalmente eu coloco o RNI do meu paciente entre 2 e 3. Essa é a faixa que consegue me mostrar que eu estou conseguindo promover um efeito anticoagulante adequado. Se esse valor subir, eu tenho risco de hemorragia. Se esse valor descer, eu tenho risco de evento trombótico. Então, pacientes que utilizam varfarina, devido a essa diversidade, essa grande quantidade de interferentes que se tem em relação à varfarina, eu preciso sempre acompanhar como é que está o efeito farmacológico no indivíduo que utiliza varfarina. E aí, isso é um desgaste, isso é um outro problema que a varfarina traz ao paciente. Porque além de todos os cuidados que tem que se ter com a alimentação, com a utilização de medicamento, eu também preciso me preocupar com esse efeito e constantemente o paciente precisa realizar os seus exames, tá bom? Finalizamos aqui anticoagulantes. Vamos agora, por fim, falar dos fibrinolíticos. Então, a gente comentou lá no início dos antiagregantes plaquetários, hemostasia primária. Falamos agora dos anticoagulantes, né? Finalizamos os anticoagulantes que fazem parte da interferência na cascata de coagulação, que é a hemostasia secundária. E agora, por fim, a gente vai falar dos fibrinolíticos, daqueles medicamentos que vão degradar o trombo que foi formado. Então, quando se tem o trombo, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma rede de fibrina extremamente, né, eficiente na junção dessas células. Então, eu tenho aqui plaquetas, eu tenho hemácias, eu tenho essa rede de fibrina associando e formando esse tampão, esse coágulo. Só que agora, depois que a minha lesão foi reparada, eu preciso degradar, eu preciso dissolver esse coágulo que aqui foi formado. Fisiologicamente, a gente tem uma substância que a gente já viu também na parte de revisão de hemostasia, que é denominado ativador tecidual sanguíneo do plasminogênio. Essa substância, ela participa fisiologicamente da conversão do plasminogênio em plasmina. E é essa plasmina que vai digerir, degradar, cortar, para falar de uma forma mais, né, básica. É ela que vai conseguir soltar essas células que estão presas nessa rede de fibrina. Ela faz isso junto à plasmina, ela junto com a fibrina, ela vai degradando e aí eu vou dissolvendo esse coágulo. Como funcionam os fibrinolíticos? Exatamente como funciona esse ativador tecidual. Só que no caso a gente tem ativadores de plasminogênio, alguns como a streptokinase, que é derivado de bactérias, e outros como a alteplase, reteplase e tenecteplase,
que são ativadores de ativadores de plasminogênio recombinante, de tecnologia recombinante. O que esses medicamentos fazem? Eles funcionam exatamente como esse ativador fisiológico. Eles agem convertendo o plasminogênio em plasmina. Só que, diferentemente do que a gente observa fisiologicamente, que esse processo acontece preferencialmente, né, perto dos coágulos, né, a conversão de plasminogênio em plasmina associado à presença dessa fibrina, quando eu administro o fármaco, eu não tenho essa especificidade. Porém, e por isso existem diversas restrições em relação ao uso de fibrinolíticos, de trombolíticos em qualquer tipo de paciente. Eu tenho toda uma regra, um tempo depois do aparecimento dos sintomas. O paciente não pode ter feito nenhuma cirurgia grande, recente. Por quê? Porque quando eu coloco um medicamento que tem essa capacidade de converter plasminogênio em plasmina, eu posso degradar coágulos de várias partes do corpo. Então, o risco de hemorragia é grande. Por isso, é necessário observar todos os fatores que proporcionam a indicação do uso desses medicamentos. Pensando nos princípios ativos hoje mais utilizados, alteplase, reteplase e tenectepase. A diferença entre eles é muito pequena, todos eles são ativadores de plasminogênio que utilizam a tecnologia recombinante, mas a principal diferença que tem aqui no tenecteplase, a gente tem uma meia-vida um pouco maior. Mas em termos de efeito farmacológico e tecnologia envolvida, todos os três podem ser utilizados em processos de trombólise, né, de diminuição de degradação desse coágulo presente. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, com supra de ST, em eventos isquêmicos, né, o AVC isquêmico, em tromboembolismo pulmonar. Então, nessas situações, os fibrinolíticos, quando indicados para serem utilizados, conforme eu já falei, né, respeitando todas as características em relação à patologia, eles vão conseguir dissolver esse coágulo e vão diminuir a lesão causada pela isquemia. Então, realmente foi um avanço muito grande, porque as principais consequências que a gente tem com esses eventos, primeiro a morte, mas as consequências, né, quando o paciente sobrevive de paralisia de membros ou de alguns outros comprometimentos, eles diminuíram bastante com o uso dos fibrinolíticos, ok? Aqui é um resumo mostrando o que a gente já comentou. Então, no caso, por exemplo, de um rompimento de uma placa aterosclerótica, hemostasia primária, hemostasia secundária, sendo que sempre uma ativa a outra. Então, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aqui também os resumos mostrando os locais de ação, né, desses medicamentos que a gente comentou, tanto os anticoagulantes quanto os medicamentos que agem na agregação plaquetária. E aqui mostrando a ação dos fibrinolíticos. Então, a gente tem aqui os fibrinolíticos e agentes que inibem essa fibrinólise, né, que é o ácido tranexâmico. Mas o que a gente veio discutindo foi justamente agora no final os agentes fibrinolíticos. E aqui algumas bibliografias.